Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal, também nossos colegas aí que estão estudando para o concurso, fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, para eles terem acesso ao vídeo aí, as curtidas e as inscrições ajudam bastante, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like e vem com o tio. Pessoal, vamos fazer aniversário agora, pessoal, nossa 30ª aula sobre o tema Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, pessoal. É um documento composto aí por 9 textos, estamos aí já no texto 9, né? Concluindo aí, mas bateu aí até agora 30 aulas, pessoal, bem longo mesmo essa temática, mas importante realmente a gente ter um estudo bem completo, né? Bem rico aí em detalhes. E a gente está tratando aqui, pessoal, esse texto 9, né, a temática dele é modalidades organizativas do trabalho pedagógico, uma possibilidade. E a gente agora vai continuar aqui com o subtítulo Olho Vivo. Uou. Então vamos lá, pessoal. É possível planejar uma atividade diária ou semanal de leitura, cuja finalidade seja fazer o estudante conhecer melhor um determinado gênero de texto. Escolhido o gênero textual, determinar por quanto tempo e como se vai lê-lo, né, em situações que o professor leia com a turma de forma compartilhada ou a criança leia individualmente, né, tem autonomia da leitura. Então, assim, pessoal, é possível a gente planejar uma atividade aí por dia ou até mesmo por semana, né, de leitura, né, cuja finalidade dessa atividade de leitura seja fazer o estudante conhecer melhor um determinado gênero, ou seja, trabalhar com gêneros diferentes aí de textos, tá bom? Uma vez que foi escolhido esse texto, determinar aí por quanto tempo a gente vai trabalhar com ele em situações que o professor leia para a turma de forma compartilhada ou também cada estudante ali leia individualmente, né, criando aí a sua autonomia de leitura. Nesse caso, o professor, ele pode também ler neste momento, uma vez que ele é um importante modelo de leitor para o estudante, né? É possível explicitar, inclusive, as crianças, por quais razões todos lerão, né? Inclusive o professor, tá? Os estudantes, eles podem também ler em dupla, né? Negociando os sentidos ali. Por exemplo, cada um lê um parágrafo, cada um lê uma linha, tá bom? Cada um lê uma página. Mas é preciso, pessoal, tomar cuidado. Entendemos a leitura nessa modalidade de organização didática como uma atividade em si, na direção de formar leitores, por isso o importante é o convívio com os textos, tá? Então, assim, pessoal, por que é preciso tomar cuidado, né? A leitura, pessoal, quando a gente está falando dessa modalidade aqui, ela está focada na direção, pessoal, de formar leitores, tá? Então é importante aí o convívio com os textos, tá? Então você não pode simplesmente dar textos ali de forma aleatória. Tem que orientar as crianças para que eles realmente se apeguem ali à leitura, que eles se instiguem ali, se interessem por isso, tá bom? Eu desde cedo aqui, minha esposa e eu, olha aqui, ó, nós temos aqui várias coleções. Aqui tem Pateta Faz História, essa aqui é a prateleirinha dela, né? E nós temos aqui um outro box aqui, ó, muito bacana, ó, que é, olha lá, O Reino Secreto. São 2 boxes, ó, com várias historinhas aqui, historinhas mesmo para meninas pequenas, assim, estão aprendendo. Então a gente sempre aqui, ó, essa prateleira aqui, na verdade, são só livros dela, né? E isso é muito bacana, pessoal, porque isso desde cedo a gente veio instigando ela. E depois, puxa, deixa eu arrumar aqui de qualquer jeito, depois a gente vê. Depois a gente veio trabalhando também aí. Olha aqui, inclusive, ó, um caderno de cupcakes aqui, né? Para meninas, olha. E tem várias receitas de cupcakes, ó. E ela foi se apropriando. A gente tem a maquininha de cupcake, ó, ela foi se apropriando. Ela está com 12 anos hoje. Isso aqui também faz parte aí do mundinho dela. E ela foi ampliando seu repertório cultural. Mas para isso, a gente tem que também ter o incentivo, tá? Muitas vezes, pessoal, a família, ela não tem essa cultura, não incentiva tal. E na maioria dos casos, a escola, pessoal, a escola pública é o único ambiente onde a criança tem contato com a leitura, então é muito importante o professor focar nisso, incentivar bastante a leitura na vida das crianças, tá bom? Não é ler para dramatizar, resumir, responder perguntas, nada disso, gente, fazer um desenho, não, gente, é ler por ler, tá? É ler para ampliar o seu repertório textual, ou seja, a ênfase aqui é o processo de leitura e não o produto, né? Assim, a avaliação desse trabalho ela tem outro caráter. Assim, nós priorizamos 2 sugestões de avaliação, pessoal.
Antes de mais nada, pessoal, quando a gente fala de ler por ler, olha, gente, vamos ler um texto. Por quê? Vai ter prova? Vai ter trabalho? Não, eu quero que você leia, eu quero que você se aproprie dessa leitura, eu quero que você se aproprie do desejo de aprender a ler, de começar a ler um livro, ter aquela curiosidade. Vocês lembram aí daquele filme dos anos 80, A História Sem Fim, que o menininho gostava de ler e ele entrava dentro da história ali, literalmente ele entrou dentro da história mesmo. Mas, gente, era muito importante isso, tá? Você trabalhar isso. Então, quando o aluno fala, mas por que tem que ler? Porque é importante você ler, leia, crie o desejo da leitura, tá? E dessa forma, pessoal, nós priorizamos 2 sugestões de avaliação. A primeira, elaboração de uma ficha de leitores, né? Com dados sobre as leituras feitas por cada um, né? Em dias previamente marcados, comentam-se com as turmas as fichas, né? Instigando comentários gerais sobre os assuntos lidos e ainda, se quiser, os próprios processos de leitura de cada estudante, né? Como tem sido a atividade permanente, se eles estão gostando, né? Se eles estão aproveitando, de que forma eles estão aproveitando. E 2, pessoal, outro tipo de avaliação. Ao término de um tempo determinado, pode ser mês, bimestre, né? Semestre, o professor, com as crianças, ele vai avaliando o trabalho realizado. Assim também o faz com seus pares professores. Então, a escola avalia o processo e todos decidem sobre a continuidade da atividade e eventuais alterações e ampliações. Tá? Então, ao tempo desse... ao término, né, desse tempo aí estabelecido, o professor, além de trabalhar com as crianças a avaliação, ele também pode avaliar com seus colegas, né, com seus professores ali, né, como que está sendo esse tipo de atividade, se todo mundo está trabalhando, se todo mundo está gostando, se está sendo uma coisa positiva também com os professores, não só com os alunos. Agora a gente vai falar aqui, pessoal, sobre sequência didática, tá bom? Tá, vamos lá. Gente, o que é sequência didática? Sem que haja um produto, como nos projetos, por exemplo, a sequência didática, pessoal, a gente falou sobre atividade permanente, né? Agora nós vamos falar sobre sequência didática. Sem que haja um produto ali, como nos projetos, tá? O projeto ele tem um foco, ele tem uma temática, né? Um objetivo ali. A sequência didática, ela não tem um produto ali, vamos trabalhar isso aqui e tentar melhorar. Não. Sequência didática, elas pressupõem um trabalho pedagógico organizado em uma determinada sequência, durante um determinado período estruturado pelo professor, criando-se assim a modalidade de aprendizagem mais orgânica, né? Os planos de aula em geral seguem essa organização didática, que é aquilo que eu comentei no começo, tá, pessoal? Que é você procurar trabalhar uma temática sequencial, tá? Procurar, vou trabalhar alimentos, então você vai trabalhar durante um tempo, tal. Depois você vai procurar um tema que se articule essa questão do alimento de uma forma a dar uma sequência que não tem um degrau ali para a criança, né? Puxa, de alimento a gente passou para motor de navio, de avião, né? Passei para turbina de avião do alimento, porque qual que é a ligação? Não tem. Então, assim, através por exemplo, da alimentação, você pode passar aí, por exemplo, para a higiene pessoal. Da higiene pessoal também cuidados ali interação social, depois corpo e movimento. Então, coisas que vão interligando no outro. Claro, se você ligar corpo e movimento com alimentação, é um pouco mais complicado. Mas se você for indo de alimentação para higiene pessoal, interação social e tudo isso, você vai realmente dando aquela planada, um tema que tem a ligação com o outro, de forma aí que temas extremos acabem ficando aí interligados de forma indireta, né? Então, a sequência didática trabalha praticamente, basicamente isso, tá, pessoal? A sequência didática, ela permite, por exemplo, que se leiam textos relacionados ao mesmo tema, de mesmo autor, de um mesmo gênero, tá? Ou ainda que se escolha uma brincadeira e se aprenda a sua origem, como se brinca. Ou também, pessoal, por exemplo, que se organizem atividades de arte para conhecer as mais variadas expressões artísticas, como teatro, pintura, música, tá? Então aqui, ou também, vamos aí por último, né, que se estudem conteúdos das várias áreas do conhecimento do ensino fundamental de forma interdisciplinar. Então, quando a gente fala sobre sequência didática, é isso aqui, esse último exemplo, esse penúltimo que eu dei aqui, você fala assim, nós vamos trabalhar com artes, né? Então você pega ali um quadro, por exemplo, você começou a trabalhar artes, né? Desse quadro você vai pular para um livro, do livro você vai pular para a música, da música para uma atividade teatral. Gente, tudo isso tá ligado a quê? A arte, tá? Então isso seria uma sequência didática, tá bom? 2 aqui, pessoal. Sugestões, né? Para trabalhar sugestões aí para trabalhar com sequência didática. Lendo fábula. Gente, objetivo: trabalhar com as estratégias de leitura no sentido da criança ir tomando consciência do que é o processo de ler
Isso prevê seleção, antecipação, interferência, deve ser, né? E verificação de aspectos do texto que se lê. Aí, pessoal, tem aqui, por exemplo, uma fábula de um urso, por exemplo. Vou contar de uma forma bem rápida aqui, eu nem vou ler o texto, porque senão acaba ficando muito longo. Então chama o urso e as abelhas, né? Então o urso foi lá, sentiu um cheirinho de mel, foi lá, cutucou um toco lá qualquer de uma árvore, e ali veio uma abelha por trás e falou, pô, o que esse ursinho tá fazendo aí, meu? Vai comer meu mel? Tal. Foi lá e pumba, picou o urso. O urso ficou bravo, e aí ele foi tentar pegar a abelha, aí a abelha entrou dentro do tronco. E ele começou a cavar o tronco ali, raspar aquele tronco para pegar aquela abelha. Sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu que acabou abrindo o tronco e ele descobriu que não tinha só uma abelha, mas tinha um enxame de abelha lá dentro protegendo o mel. E aí ele saiu correndo ali, pulou dentro do lago para evitar que todas as outras abelhas picassem ele também. E aí vem assim, pessoal, moral da história. Mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. Então assim, o urso, se ele tivesse levado uma picadinha e tivesse saído fora, tinha ficado numa boa, né? Mas ele começou a cavar ali, até que ele descobriu que tinha um monte de abelhas. Se ele não sai correndo, todo mundo tinha picado ele. Então, ou seja, já tomou uma picada? Pô, já vi que eu não posso mexer aqui. Então, assim, evita aí um sofrimento maior, né? Então, essa moral da história, pessoal, é legal trabalhar com as crianças e mostrar o sentido daquela história, a mensagem que ela tá querendo passar, a lição que ela tá querendo ensinar, tá bom? E isso a fábula, gente. As fábulas conseguem ter um poder muito grande de trabalhar isso com as crianças e passar essa mensagem, tá? Pessoal, desenvolvimento do trabalho. Os 3 momentos de trabalho a seguir representam um modo de ler diferente, por exemplo, do que foi proposto na atividade permanente. Tá? Agora, se trata de fazer uma espécie de modelagem das estratégias de um leitor, que o leitor proficiente faz para compreender o que lê. Um bom começo é acomodar as crianças de forma que se sintam confortáveis aí para a leitura. Tá? Então, primeiramente aí, sentar, acomodar elas de uma forma que elas se sintam bem confortáveis aí para fazer a sua leitura. Então, pessoal, momento A, antes da leitura. Atividades cujo objetivo é trazer o repertório do leitor, seus conhecimentos prévios para a sua compreensão textual, discutindo os elementos contextualizadores do texto. Por exemplo, o autor, o título, as capas, o assunto, né, o tema daquele livro, as ilustrações que ele possui. Então, assim, pessoal, no primeiro momento aqui, ó, mostre a capa e a contracapa do livro em que está publicada a fábula, mostra para eles ali, né, como que é, discuta as ilustrações, né, daquele livro com as crianças, mostre também as ilustrações internas para que eles vão se apropriando ali, né, venham já a ir se apropriando daquela história. Provavelmente as crianças já conseguirão relacionar essas histórias de seu repertório. Pergunte a partir dessas primeiras indicações se elas sabem o que vai ler nesse momento. No segundo momento aí, pessoal, ó, quando ler o título do livro, é bem possível que muitas crianças explicitem que conhecem fábulas assim. Peça então que algumas delas contem algumas histórias que conheçam. Não há problema se forem contos de fada ou outras histórias tradicionais, né? E não exatamente fábulas. É apenas, pessoal, uma boa oportunidade dos leitores se apropriarem do gênero textual, tá? Fábula. Afinal, a classificação dos gêneros textuais também não é tão tranquila, né? Mesmo aí os especialistas, eles às vezes têm problemas aí com a questão das fábulas, tá? Com a classificação aí dos gêneros textuais. 3, pessoal, em relação ao autor, conte às crianças quem foi esse autor, tá? Como que ele começou o trabalho dele, por que ele se dedicou a esse tipo de coisa. Contem para elas a história do autor. Por exemplo, pessoal, eu gosto muito, muito, muito de Harry Potter, acho que eu nem preciso falar, né? Tem camiseta, tem aqui o abajur, tem o bonequinho, lá para cima tem os livros, tem os DVDs, tem o Blu-rays, né? E tem diversas coisas aí do Harry Potter. Gente, quando eu vou falar de Harry Potter para as pessoas, é muito complicado, porque a pessoa fala, tem negócio de bruxinho na vassoura, meu Deus, não tem paciência. Gente, então, tem uma coisa chamada potterização, que vem do inglês potterish. E a potterização, pessoal, ela é o quê? A gente tem que falar um pouco sobre a autora, tem que contar a história da autora. A partir da história da autora, as pessoas começam a despertar o desejo pelo Harry Potter. Quando você fala assim, o Harry Potter é um bruxinho, assim, que os pais morreram, aí ele luta lá contra o mal. A pessoa fala assim, meu Deus do céu, quem aguenta isso? Só uma criança de 10 anos. Gente, Harry Potter dominou o mundo, de gerações de várias idades aí.
E aí você fala, mas cara, não entendo como é que todo mundo gosta desse negócio. Gente, comece pela autora. Eu sempre começo pela autora. A história, eu não vou falar aqui, pessoal, porque senão realmente vai ser uma coisa muito longa aí. Mas assim, gente, a autora do Harry Potter, gente, ela é a Joanne Rowling, pessoal, ela tem uma história de vida maravilhosa e o Harry Potter nasceu da história de vida dela. Então, gente, é muito legal assim trabalhar a história dela antes de falar do Harry. Aí você instiga as pessoas a quererem conhecer os livros, conhecer os filmes, tá? Então, é muito importante essa relação de você contar a história do autor também para instigar a criança, tá? 4 aqui, pessoal, em seguida, leia os títulos de algumas fábulas presentes no livro, perguntando se as crianças conhecem alguma delas, tá? Seria interessante ouvir algumas dessas histórias contadas pelas crianças também, tá? As histórias que eles conhecem. Aí, pessoal, eu tô com o olho seco aqui, tá ardendo pra caramba. Então, assim, seria legal também, assim, quando a criança conhece alguma fábula, fala, já ouvi essa, conta aí como é que você ouviu ela, conta pra gente. É muito interessante também deixar eles se expressarem, tá? Se esse momento em que eles explicitam seus conhecimentos, né, for rico em discussão, as crianças possivelmente elas estarão mais motivadas, inclusive, para prosseguir com a leitura. Se você registrar as reflexões feitas em forma de cartaz, por exemplo, poderão aí, lá no momento C, né, que a gente não falou ainda, discutir hipóteses levantadas, né, o que é fundamental para o processo da leitura. Fazer antecipações iniciais que se vão ou não confirmando aí ao longo da leitura. Momento B, pessoal, durante a leitura. Atividades, pessoal, cuja finalidade é apresentar alguns objetivos orientadores do ato de ler, por meio de um levantamento de aspectos que auxiliem a construção dos sentidos do texto. O tema, o gênero textual, em suas funções características, recursos expressivos utilizados pelo autor, tá? Dessa forma, você estabelece com os estudantes alguns objetivos para antecipar aspectos importantes do texto, por meio de um mapa textual, que os ajude aí na compreensão global daquilo que eles vão ler, tá bom? Então é muito importante isso também, né? Você realmente auxiliar eles nessa questão dos sentidos do texto. E no momento C, pessoal, depois da leitura, atividades cujos objetivos são ampliar as referências culturais dos leitores, especialmente os conteúdos das várias áreas do conhecimento implicadas no texto, refletindo sobre seus aspectos polêmicos e ainda discutir as perspectivas do narrador e do leitor. Tá? Ou seja, qual que é a perspectiva do narrador ali quando ele está contando a história e a sua, né? Aquilo que você entendeu, aquilo que você acha que tá? Como você acha que deveria ter sido. Pessoal, converse com as crianças sobre os personagens da história, né? O urso e a abelha, por exemplo, ali. Quem que era o urso, né? Por que ele estava mexendo no mel? Quem que eram as abelhas? Por que elas atacaram o urso, tá? Perguntem ali se elas sabem qual é uma das comidas prediletas do urso, para que elas percebam, então, que esse é o motivo inicial da discórdia entre o urso e a abelha, né? Eles vão descobrir ali que uma da principal comida preferida do urso é o mel, por isso que já começou a briga ali entre o urso e as abelhas, tá? Aproveite para retomar o título da fábula, o qual confirma a temática da história, tá? Se as crianças se lembrarem de outras fábulas, elas vão perceber que, em geral, muitas delas têm como título o nome de animais que são personagens. A lebre e a tartaruga, o leão e o rato, o burro e o cão, o galo e a raposa, e por aí vai. Converse sobre os 3 elementos da história: a ação do urso procurando mel, a picada da abelha e a reação do urso quando as abelhas atacaram ele, tá? Faça as crianças oralmente alguns exercícios de substituição de certas palavras ou expressões do texto, para que eles percebam ali certos recursos linguísticos usados pelo autor. Por exemplo, pessoal, o urso começou a farejar o tronco. Que outra palavra a gente podia usar para farejar? Cheirar, por exemplo? Qual a diferença entre cheirar e farejar? Parece que farejar é mais próprio de bicho, né, de animal. Aí um outro exemplo, pessoal. A abelha, ela deu uma picada daquelas no urso. Como seria uma outra forma de dizer isso? A abelha, ela deu uma enorme picada no urso, né? A abelha deu uma picada muito grande no urso. Ou outras possibilidades aí. Gente, um outro exemplo que a gente pode dar aqui, né? O urso ficou louco de raiva. Como as crianças diriam isso com outras palavras?
O urso ficou muito bravo, o urso ficou com muita raiva, né? E outras possibilidades também. Então eles têm que ser instigados aí a dar sugestões deles, tá? Proponha uma questão para as crianças. Se houvesse um diálogo nas fábulas entre o urso e a abelha, como poderia ser esse diálogo? Essa é uma boa oportunidade de discutir as formas de diálogo das narrativas, né? E se quiser até mesmo, a diferença entre um diálogo oral e um escrito. Faça uma lista de títulos de fábulas que as crianças conhecem, salientando ali quem são os personagens, os comportamentos humanos que eles representam. Sabemos que a fábula é uma narrativa curta, que faz uma dura crítica aí a certos comportamentos humanos por meio de personagens que são animais. Nela há sempre uma moral, né? Que pode ser vista aí de forma explícita ou no texto, ou até mesmo de uma forma ali que você tenha que explicar. Leia de novo a moral da fábula, né, do urso e das abelhas. Peça que as crianças comentem se elas concordam com a moral da história, por que elas concordam, se elas discordam, por que elas discordam, se elas já viveram alguma situação parecida, se elas conhecem alguém que viveu alguma situação assim, como foi. Faça uma lista de provérbios que os estudantes conhecem, explicitando aí que os provérbios são frases prontas que vieram das fábulas e acabaram aí por ficar independentes das próprias histórias, tá? E peça, pessoal, que as crianças imitem a cena em que o urso corre para o lago, por exemplo, com as abelhas atacando ele, né? A expressão corporal é uma importante linguagem humana, especialmente na infância. Aproveitem o momento para se divertir com as diferentes maneiras por meio da qual as crianças representam o urso em seu desespero para correr aí se livrar do ataque das abelhas, né? E por último, pessoal, solicite depois que os estudantes desenhem, né, esse mesmo momento. É enriquecedor que as crianças possam se expressar a partir das várias e diferentes linguagens, tá? Agora, pessoal, a gente vai partir aqui para a temática brincadeiras de ontem e de hoje, né? Outra sequência didática. Mas a gente vai pegar isso aqui, pessoal, na próxima aula, porque a aula aqui já está ficando meio longa, senão, né, a gente acaba meio que quebrando. Apesar que... pessoal, aqui vai ficar bem grande aqui. Então a gente realmente vai continuar isso aqui na próxima aula, tá? Que são outro tipo de sequência didática aí. A gente vai continuar na próxima aula para não ficar muito longo, senão a aula acaba ficando aí cansativa, tá? Então, pessoal, faz uma pausa aí e bons estudos, vão fazendo anotações aí no que vocês tiverem dúvida, colocando nos comentários que eu vou estar respondendo à medida que eu vou vendo, que vai tendo condições também, tá bom? E bons estudos para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam aí, a gente vai partir aí para a 31ª aula da nossa temática, para a gente fechar esse tema aí com chave de ouro, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.